Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à Jornada Perpetuadores. A partir de agora, nós teremos encontros semanais. São 16 semanas de uma jornada absurdamente transformadora. A mais transformadora consciente da sua jornada, porque você vai passar por esse processo de uma forma tão consciente e tão insistentemente constante que você nunca viu isso antes na sua jornada, na sua vida. Isso eu prometo a você, se você cumprir o que a gente vai combinar nesse primeiro encontro, nesse primeiro vídeo aqui. Vamos lá? Vou passar primeiro para você algumas interpretações simples e práticas, que é fundamental você ter isso aqui e aqui, para que vale a pena. Fator número 1, você não vai demandar mais tempo para essa jornada. Não, nosso objetivo é que você aplique o seu tempo, o seu esforço de forma muito mais inteligente na sua jornada. Entenda o seguinte, até os 25, 28 anos de idade, o seu cérebro estava ali em amadurecimento, e a última parte a ser amadurecida, que é o córtex pré-frontal, isso fazia com que você tivesse o que a gente chama de neuroplasticidade reativa. Você reagia, ele reagia. Veja, a neuroplasticidade é a capacidade que o cérebro tem de ser plástico, ele se molda aos estímulos. Até antes da maturidade total, é reativo. Depois dessa fase, ela não é mais reativa, você tem que provocar isso. E para que a gente consiga provocar a mudança estrutural no nosso cérebro, nós vamos precisar de dois fatores: repetição e valência emocional. Valência emocional é impacto emocional. Repetição e impacto emocional. Repetição e impacto emocional. Você já percebeu que você vem tentando fazer várias coisas? Algumas até funcionam durante algum tempo, mas a maior parte das coisas a gente acaba desistindo. E tem um porquê. Se o cérebro não identifica que aquele hábito gera uma recompensa, e aqui vem um ponto, hein? Essas recompensas que ele adora, que o corpo adora, que o cérebro adora, são recompensas imediatas, de alta intensidade e recompensas que são novidade. Quando você tem uma recompensa que envolve imediatismo, é recompensa imediata, de alta intensidade e novidade, pum, ganha. Quem ganha desse tipo de recompensa? A urgência. Então, entre a urgência, que é o medo de perder, e a vontade de ganhar, que é, ainda mais se for vontade de ganhar coisas imediatas, de alta intensidade e novidade, a urgência ganha, mas depois vem essa combinação. Agora vamos lá. O que é de fato uma mentalidade aberta, uma mentalidade potencial, uma mentalidade de crescimento, como diria Carol Dweck? Uma mentalidade de crescimento é aquela que consegue lidar com recompensas postergadas e que principalmente cresce no caos. Ela desenvolve-se na dificuldade. Olha esse desafio. Só uma pesquisa um pouco antiga já, mas é muito atual essa constatação. Para você ter uma ideia, a maturidade financeira de um brasileiro adulto é comparado com um adolescente norte-americano. Ou seja, nossa inteligência financeira, a capacidade de a gente lidar com recompensas postergadas, é comparado lá a um adolescente norte-americano. Eles não ficam parcelando o celular, por exemplo. E aqui que vem o nosso grande desafio. Nosso comportamento é fruto das nossas memórias. Você vai ter acesso ao seu mindset completo, seu mapeamento de mentalidade completo, com 11 testes, identificando vieses, predisposições, talentos e para onde a gente vai direcionar todo esse potencial com um único e absoluto foco. Você vai ter acesso a isso aqui nessa jornada de uma forma que você nunca viu antes. Porque aqui não é autoconhecimento para entender do cérebro humano, não, é para você entender do seu, como você vem formatando, as predisposições, como ele veio pré-formatado e você desenvolveu mais ou menos. O que você vai precisar a partir de agora? E dentro dessa jornada de autoconhecimento real, isso é autoconhecimento, tá? Você conhecer sobre si mesmo, sobre si mesmo. Diante disso aqui, o desafio aqui dentro é singular. Não vai ter como você comparar-se com ninguém. E essa talvez seja uma das atitudes mais estúpidas do ser humano, ficar se comparando. Toma nota disso aqui. Comparação não tem como. Toda vez que você se compara, você perde. A não ser que você aprenda a lidar com essa comparação. Se comparar com o outro, comparar a sua empresa com outros segmentos, outros nichos, você sempre perde, a não ser que você pegue isso como gatilho. Olha só, comparação é instinto de vida, tá? O que o cérebro precisa? Precisa constatar de que ele é necessário, de que eu sou um ser humano necessário, sou bom, sou reconhecido, ou eu pertenço a esse bando, e aí eu fico comparando. Então, isso faz parte da nossa biologia. Agora, quando você percebe que você está se comparando, você traz isso como gatilho. Opa, estou me comparando. O que eu vou fazer? Eu vou trazer para a autocomparação. A única forma justa de você usar o gatilho da comparação é você se comparar consigo mesmo ou consigo mesmo, ok? Ah, ele está muito melhor ou ele está bem pior. Você compara com alguém que está muito melhor, você vai gerar justificativas para explicar por que ele está melhor que você, ou você vai entrar no mundo da angústia se você já estiver enviesado negativamente. Você se compara com alguém que está pior do que você,
você vai entrar na mediocridade, porque eu já estou acima da média, está tudo bem. Ou então você vai alimentar a soberba se você tiver um gatilho com viés de confirmação e estima. Aí eu vou ficar me sentindo, ou a mina. Sabendo disso, nós vamos usar toda vez que você identifica que você está se comparando, volta para dentro de si e fala: "Ok, ele está muito melhor do que ele estava ontem. O que ele fez para se tornar melhor do que ontem? O que eu estou fazendo para me tornar melhor que ontem? O que eu posso modelar daquilo que ele está fazendo para que eu me torne melhor do que eu mesmo ontem?". Esse é o gatilho da comparação. É uma mentalidade de crescimento. Mas um ponto fundamental, antes disso tudo, nós estamos aqui, sim, para usar isso que Deus nos deu na devida forma, de uma forma mais ampla, mais consciente, mais prática e direcionada. Mas para que isso seja possível, não adianta você insistir só na materialidade. Quando a gente vai para a neuroteologia, a gente vê as neurociências aplicadas, estímulos teológicos, estímulos com Deus, aquilo que transcende o nosso ser, o papo é outro. Você consegue se promover transformação, iniciar um processo de transformação. Agora, sustentar isso ao longo de uma vida toda vai muito além do que a gente consegue fazer com a força bruta, com a insistência. Ou até se pode chamar isso de perseverança. Olha só, um ponto mais importante disso tudo aqui. Para que isso seja real, para que isso funcione de fato, você vai identificar agora, logo de início, essas nossas primeiras semanas, as suas predisposições, os seus talentos e o que foi que você nasceu para ser. Entenda aqui, predisposições, ponto fundamental, hein? Predisposições nós nascemos com, são genéticas, simplesmente Papai do Céu nos deu. Ao longo da sua jornada, você veio trilhando caminhos onde você alimentou, usou essa predisposição para outras habilidades, para desenvolver outras formas, e você se tornou acima da média em algumas coisas ali. A gente está aqui para selecionar qual é o maior deles. No que todas as suas predisposições, esforços, estímulos experienciais, no que a gente chama de epigenéticos, estímulos do meio, te tornou incrível. Que a partir desse talento maior, dessa conexão dos talentos em prol de uma única coisa, seja o foco da nossa maestria singular, aquilo que nos torna únicos de fato, aquilo que nos torna incomparáveis, para que você opte por isso, só por isso, para isso, daqui para sempre. Quando a gente pega propósito de vida, a gente tem a clareza de que o grande desafio da vida é você encontrar esse talento maior. Por quê? Porque o propósito da vida é você multiplicar aquilo que você tem de melhor. Você desenvolveu algo de melhor. Nós vamos identificar isso. E você vai tomar a decisão dentro de você, que é isso que você quer transbordar no mundo. Quando a gente isola essa compra, essa opção por esse talento, essa maestria singular, se a gente isolasse só o funcionamento do cérebro humano, quando você está conectado com essa causa maior, na análise aqui isolada do cérebro humano, são circuitarias muito egocêntricas. Você está ali conectado com uma certa racionalidade, onde isso retroalimenta e você acaba batendo um dane se as pessoas estão apoiando ou não, estão querendo ou não. Você acaba não percebendo isso, porque o nosso objetivo é estar entrar em estado de flow naquilo que faz a minha vida fazer sentido. Né? A gente chama isso de autorrealização. Você vai ver esse seu motivador de autorrealização, o tamanho que ele está. Às vezes está muito baixo, você nem sabe o que é isso. Às vezes ele está extremamente elevado, você já está na vibe. Só que se isso estiver alimentando ainda o seu ego, o seu umbigo, saiba que isso é finito. Então, isolando a compreensão do funcionamento do cérebro humano, seriam circuitarias que remeteriam a um certo egocentrismo. Só que tem algo que antecede isso tudo. Você está aqui, você acredita no Criador de todas as coisas. E vamos lá. O que separa a ciência, o que torna a ciência é o fato da gente ter especificidade, limitação. Então, tem que usar um número X de indivíduos, uma unidade de medida, um fim específico para que eu traga uma verdade provisória, até que surja um outro experimento e substitua essa verdade provisória. Então, o que nós temos aqui é a ciência mais atual, neurociências. As neurociências está aqui. E é incrível o que a gente vem aprendendo com ela. Quando você sabe que isso aqui funciona, estatisticamente funciona, a gente vai ter que dar um passo antes para ter uma visão desse mundo muito maior. Entenda que toda a circuitaria, todo o contexto é muito complexo. Esse programa é muito complexo para não ter um programador. E se, pela própria ciência, nós temos um efeito, uma criação, nós temos um criador, causa e efeito. Isso é científico. Então não tem como nós não termos algo que nos antecedeu. Nós estamos aqui, mas algo nos antecedeu. Ah, tá, o cosmos, o Big Bang. O que a gente tem? A gente tem um mundo que é material, que é físico, que é temporal. E o que precede isso não é físico, não é temporal, é infinito, é imaterial, é onipresente, onisciente. Isso é fato. Você pode ir pela lógica, pela ciência,
ou simplesmente pela espiritualidade. Não tem como a gente questionar isso. Se você continuar questionando, tá tudo bem, mas você está gastando tempo em vez de surfar na onda. Essa onda gigantesca para você se tornar o ser extraordinário que você nasceu para ser. Diante dessa clareza, vamos ao que interessa. Transformar tudo isso em prática. Porque, sim, de alguma forma, seja por sorte ou simplesmente pelo propósito de Deus, nós estamos aqui com um objetivo muito maior. Ele tem um propósito gigantesco, infinito para a minha vida, para a sua vida. E é isso que ele está nos dando clareza a partir de agora. E é isso que eu peço a ele antes de entrar em cada encontro com você, para que seja feita a vontade dele e não a minha. Para que eu seja usado como ferramenta, assim como você está sendo no mundo ao seu redor. E que a vontade dele permaneça então. Porque toda essa ferramentaria, todas as ciências disponíveis, as contratações, os experimentos que a gente tem aqui, é para atender à vontade dele na sua jornada. Porque você é um perpetuador, você é uma perpetuadora. Você não nasceu para ser seguidor ou seguidora. Você nasceu para pivotar. Ele te deu essa oportunidade. Você criou o seu negócio porque ele permitiu e você veio trilhando os caminhos até aqui, conforme deu, não é? Agora ele está abrindo o mapa. Ele está levantando um pedacinho do véu, um pedação do véu, para que você enxergue isso com clareza e tenha fé. A fé, no nosso contexto aqui, é a obediência. A fé é uma confiança obediente. Fé não é crer sem ver, isso é descompromisso. Eu creio nisso, ok, eu creio. Prova. Então, um dia, né? Não, a fé também, a gente costumava dizer que fé é ausência de dúvida. Não, você vai ter dúvida, está tudo bem. A fé é obediência. Então, tudo aquilo que você tiver aqui, isso trouxer evidências, dados, fatos, você sentir que é seu, consulte, isso é meu, é isso mesmo? É, filho, é, filha. Então fecha a boca e executa. Você está aqui para ficar discutindo depois? Entenda. Você vai entrar naquele nível Dunning-Kruger que eu citei para você. Veja, a gente tem um pico da estupidez, a gente sabe pouca coisa, e dessa pouca coisa nos traz uma clareza, uma certeza muito grande. Só que conforme você vai caminhando, essa certeza vai diminuindo, porque a complexidade, a dificuldade vai aumentando. Até que chega um ponto onde você fala assim, cara, isso aqui até é possível, mas é difícil pra caramba. Homens de pouca fé, nós estamos aqui para sermos obedientes. Se no meio do caminho você voltar lá para o início e contestar, você está jogando fora tudo aquilo que a gente tem de oportunidade de tornar real. Isso é baseado em ciência, sim. Nós temos muitos experimentos desses testes que você fez aí. Eu tenho mais de 12 mil amostras, 12 mil indivíduos. E você está diante de uma jornada relativamente previsível, as fases que você irá passar. Enfim, essa primeira aula, esse primeiro vídeo aqui, é só para você trazer a clareza dentro de si, de que agora você vai ter que ter a atitude de decidir e manter. Decidir, muitas vezes, é bem difícil. Agora, mais difícil do que decidir é você manter a decisão que você tomou. E isso é fundamental para a nossa jornada. Nós teremos inicialmente 16 semanas. Só que isso aqui não tem fim. Não tem fim. É o início de uma transformação real, onde você passa a ter um único norte para sua vida inteira. Inteira. É por isso que, quando você duvidar, quando você questionar, quando isso aqui não fizer sentido, você vai ter que escrever aqui no comentário. Você vai ter que levantar a mão lá no grupo. Você vai ter que levantar a mão no nosso encontro ao vivo. Você vai ter que levantar a mão e falar assim: não faz sentido, me prova isso, me traga embasamento, me traga evidências, isso não faz sentido, se posiciona, porque é a jornada da sua vida, você está entendendo isso? É a jornada da sua vida que está em jogo aqui, para que isso aqui tenha mais clareza ainda. Entenda um último ponto que eu quero compartilhar nessa primeira aula. Nós somos o que somos 360 graus. Mentalidade é como nós percebemos o mundo e interagimos com o mundo. Então você não é uma pessoa no trabalho, outra em casa, outra na sociedade, outra na igreja, outro... Não, você não é. Você vem sustentando personagens em várias esferas da sua vida. Isso gasta muita energia. O que nós temos de amostra é que grandes líderes que deixaram legados para a humanidade tinham um único modus operandi. Silvio Santos era Silvio Santos em tudo quanto é lugar. Você pega Jobs, era Jobs em todos os lugares. Pega Elon Musk, é Elon Musk em todos os lugares. Agora, tá, esses caras aí são controversos, né? Porque não são exemplos, entenda. Aprenda a separar a mensagem do mensageiro. Ninguém é exemplo para nada. Mas nós tivemos um exemplo aqui, pela simples história, dados e fatos históricos. Jesus, o maior líder da humanidade, provou como é que se faz. Um único modus operandi, 360 graus, o tempo todo o tempo. Isso é o que ele nos mostrou. E é isso que nós vamos replicar, modelar e aplicar em nossas vidas a partir de então. Dentro desse fator aqui, entenda, você vai desenhar aqui a identidade que você quer criar, sustentar e fazer crescer. Um ponto inevitável
é que a sua reputação anterior vai ser ferida. É inevitável. Isso é um termômetro. As pessoas vão te criticar, algumas vão se afastar, outras vão te julgar e talvez até queiram te crucificar. Mas ninguém jamais te levaria para onde você vai agora. Mas sim a sua decisão, com fé, obediente, de executar o plano que você vai executar a partir de agora. Esse plano, quando você está aqui ouvindo, entendendo e montando o seu plano na racionalidade do planejamento, quando a gente para, analisa de fora, metacognição, quando você interpreta a sua interpretação, quando você interpreta o seu comportamento, a gente consegue usar, sim, de um senso maior da espiritualidade para trazer mais clareza para montar um plano. E veja, quando você monta um plano, quem executa não tem racionalidade. Na execução do dia a dia, quem executa é o corpo, é o cérebro, e ele é instintivamente emocional. Pela ciência mais atual, nós temos a declaração de que o ser humano é um ser previsivelmente irracional. Então, quando você estiver executando o plano, não pensa que você vai estar racional, não. Você vai estar ali de forma visceral, instintiva, emocional. E não discuta com o plano quando você estiver executando, só execute o plano. Ao amanhecer, iremos para o lugar tal. Vá. Ah, mas eu tenho que fazer exercício físico. Não, você não tem que fazer exercício físico. Você tem que sair da sua casa. Quando você sai da sua casa, qual que é o próximo passo? Entrar na academia. Quando eu entro na academia, qual que é o próximo passo? Fazer o primeiro exercício. É isso que a gente vai fazer. É só o primeiro passo. Nosso foco é só o primeiro passo, porque você vai dar o primeiro passo. De repente, você vai chegar no segundo. Mas assim que você concluiu, o segundo passo é o primeiro. Então, nosso foco é só o primeiro passo. Escreva isso. Nós estamos aqui para irmos do 0 ao 1, tempo todo o tempo, todos os dias, a partir de agora, do 0 ao 1. E essa será, certamente, a jornada mais incrível e extraordinária da sua vida, se você tiver fé. A obediência do seu planejamento, direcionado pela sua racionalidade, ou melhor, pela espiritualidade. É por isso que nós vamos ter que tomar uma série de precauções, embasar aqui e nortear, alicerçar na nossa jornada com alguns pilares fortes para que tudo isso seja construído em cima de rocha. Um alicerce muito forte, com pilares bem estruturados, porque o seu legado começa agora. Até já, na próxima aula.